إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا bi la'allahum yarshudun. Hoje, nessa primeira sexta-feira do mês de Ramadã, que Allah Azza wa Jalla abençoe o jejum de todos e as adorações de todos e a leitura do Coran e as caridades e todas as boas ações que todo mundo vem fazendo nesse mês, e que esse mês de Ramadã, inshallah, seja um motivo para o perdão dos pecados de todo mundo. O mês de Ramadã é um mês que ele se repete todo ano, é um mês especial, é um mês que Allah Azza wa Jalla escolheu entre todos os meses para dar todas essas virtudes que a gente tem no mês de Ramadã. Taban, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinha dois companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os dois entraram no Islã juntos. Um deles participou em uma batalha com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e foi como mártir, e partiu como mártir pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E o outro ficou até o outro ano, viveu mais um ano depois do primeiro. Os dois começaram o Islã, a história do Islã estava juntos, só que um faleceu antes do outro. Só que a lógica fala que quem deu a alma pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala é uma pessoa, um valor muito alto, uma recompensa muito alta, porque mártir. Depois de um tempo, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve um sonho e viu que um deles, o segundo que morreu depois, que não morreu na batalha, morreu uma morte natural, entrou no paraíso antes do primeiro, que morreu mártir, que morreu na batalha. E veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para perguntar para ele por quê, qual que é o significado desse sonho, o que aconteceu com os dois. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, com a resposta dele, deu para a gente uma resposta aqui, para cada um de nós sentir os dias hoje que a gente está vivendo, essas horas abençoadas que a gente está vivendo. Aí ele disse, Nabi sallallahu alaihi wasallam, o outro que viveu um ano a mais, ele não alcançou um Ramadã a mais, não passou na vida dele um Ramadã a mais do que o primeiro. Falou sim, e ele rezou mais rezas do que o primeiro, porque ficou mais um ano a mais, então teve mais orações. Falou sim, o primeiro teve muito, o segundo que viveu um ano a mais, teve muitas mais boas ações do que o primeiro, teve um Ramadã a mais no livro dele. Então quando a gente entra no mês de Ramadã, um Ramadã a mais que Allah Azza wa Jalla nos abençoa, é algo que acrescenta para a gente no dia de juízo final. Cada um de vocês vai ter no dia de juízo final, vai olhar assim, é um Ramadã que eu tive, é um Ramadã a mais que eu passei, é um Ramadã a mais que eu adorei Allah subhanahu wa ta'ala. Taban, mas a gente fala para aquelas pessoas que aproveitam o mês de Ramadã, aquelas pessoas que aproveitam as horas do mês de Ramadã, que pegam o mês de Ramadã e pegam as oportunidades que Allah Azza wa Jal deu para a gente e aproveita de cada uma dessas oportunidades. Eu comecei a falar sobre esse versículo. Allah Azza wa Jal qala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Esse versículo ele tem algumas explicações. Se a gente for olhar assim, como é que esse versículo veio? Ele veio do Surat al-Baqarah,
Allah Azza wa Jal, ele começa a falar sobre o jejum, ele fala: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat. Então ele fala que Ramadã é uma obrigação. Aí ele começa a falar que Ramadã são dias contados, são poucos dias, 30 dias, um mês. Passa rápido. E aí ele começa a falar de algumas regras. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. A pessoa que está viajando ou está doente, ele não precisa fazer o jejum enquanto está viajando ou quando está doente, mas ele tem que repor depois do mês de Ramadã. E aí ele fala no Shahr Ramadã, é o mês que foi revelado o Corão. E aí ele fala depois que أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, que é permitido relações entre homem e mulher durante a noite, durante o dia não pode. Todas as regras sobre Ramadã que vão falando assim, tudo falando sobre Ramadã, sobre o jejum, sobre... E aí você pega assim, no meio desses versículos vem esse versículo: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. E se os meus servos te perguntarem de mim, Allah subhanahu wa ta'ala, veio um companheiro até o profeta, وَقَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه. Allah Azza wa Jalla, ele está longe da gente para a gente aumentar a voz quando for falar com ele, ou ele está próximo, a gente pode assim cochichar, a gente pode falar de uma voz baixa que Allah Azza wa Jalla vai nos ouvir. E aí vem a resposta. Quem tem um pouquinho assim mais de conhecimento do Corão, vê que é de costume, muitas vezes do Corão, muitas vezes, Surat al-Baqarah ou Bghayr Surat al-Baqarah, em todas as suras do Corão, Allah Azza wa Jalla, ele fala: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن المحيض قل هو أذن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. Toda vez que vinha uma pergunta para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele voltava para perguntar para Allah, porque ele não dava uma resposta da cabeça dele, ele voltava para a referência dele, ele voltava para dar uma resposta com exatidão. Toda vez que alguém perguntava para ele fazia alguma pergunta para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vinha a resposta do Corão desse jeito: te perguntam de tal, diga a eles tal. Te perguntam sobre isso, diga a eles isso. Yas'alunaka qul. Sempre em todo o Corão. Só nessa pergunta, quando um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio e perguntou isso para o profeta: Ya Rasulallah, Allah Azza wa Jalla está longe ou está perto? Ele está distante ou ele está próximo? E aí Allah Azza wa Jalla, ele mudou toda a regra que ele andava pelo Corão inteiro. Ele mudou todo o estilo de fala, o jeito que ele fala, para dar uma resposta diferenciada só para essa resposta. É a única resposta do Corão que tem esse tipo de resposta. É a única pergunta que tem essa resposta desse jeito. قَالُّ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Se os meus servos te perguntarem de mim, se cada um de nós perguntarem de Allah subhanahu wa ta'ala. E aí ele não disse para ele, diga. Ele não disse, ele não colocou ninguém no meio. قَالَ فَإِنِّي قَرِيبٌ. Eu estou próximo. Ele deu assim, ele fez questão, Allah subhanahu wa ta'ala, de dar essa resposta diretamente de Allah para cada um de nós. Eu estou próximo de cada um de vocês, mais próximo do que vocês imaginam. Essa foi a resposta de Allah subhanahu wa ta'ala para cada um de nós. Allah Azza wa Jalla, ele está próximo. Taban, eu queria assim só parar um pouquinho. O versículo fala de um assunto, mas eu queria só parar um pouquinho aqui nessa palavra, que Allah Azza wa Jalla, ele está próximo. O que quer dizer isso? Allah Azza wa Jalla, ele está próximo da gente, ele está vendo as ações de cada um de nós, ele está vendo o que cada um está fazendo. Allah Azza wa Jalla escuta tudo, Allah Azza wa Jalla vê tudo, Allah Azza wa Jalla sabe de tudo. Ele está próximo da gente, ele está próximo, ele está como se ele estivesse entre nós aqui, ele está próximo, ele sabe de tudo que está acontecendo, ele sabe das dádivas que ele deu para você, da capacidade que você tem, aquilo que você pode dar, a sua intenção, o que tem dentro do seu coração. Allah Azza wa Jalla, ele sabe
que para você Ele deu muitas dádivas. Ele sabe que quando você é comparado a uma pessoa, por exemplo, na Palestina, Gaza, uma pessoa que está morando lá, que está fazendo o jejum lá, que está passando o mês de Ramadã lá, são pessoas que em Gaza hoje praticamente todas as mesquitas estão destruídas. Todas as mesquitas estão destruídas. Agora, quando eles vão se reunir para fazer Salat al-Jumu'ah, quando eles estão se reunindo para fazer Salat al-Tarawih, eles se reúnem fora, na rua. Não tem uma mesquita para eles se reunirem, mas mesmo assim, eles estão fazendo questão de fazer Tarawih todos os dias. Mesmo assim, eles estão fazendo questão de se reunir para fazer Salawat dentro da mesquita todos os dias. Agora a gente vem para cá, Allah Azza wa Jalla, a gente está falando que está próximo, está perto, Ele está olhando para cada um de nós, as condições que a gente tem. Cada um de nós tem um carro, cada um de nós tem saúde, cada um de nós tem muitas e muitas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. E aí o que a gente está fazendo? Quem que está vindo para o Salat al-Tarawih todos os dias sem perder um Salat al-Tarawih? Qual que é a sua desculpa se uma pessoa chegar no dia do juízo final? Se uma pessoa chegar no dia do juízo final, uma pessoa de Gaza, e você que mora em Taubaté, você que mora próximo à mesquita, você que tem uma mesquita preparada com tapete, com ventilador, com todos os confortos, e uma pessoa de Gaza que estava rezando e colocando a cabeça em cima de uma pedra. Olha a diferença entre os dois. A pessoa que está jejuando de Gaza hoje, muitos deles não têm o que quebrar o jejum, e mesmo assim eles estão sorrindo, mesmo assim eles estão rindo, mesmo assim eles estão jejuando. Ontem eu estava vendo um vídeo, perguntaram para uma pessoa que estava passando na rua: qual que vai ser o seu futuro hoje? O que você vai ser? Qual vai ser a sua quebra de jejum hoje à noite? O que você vai comer na hora da janta? Eu vou comer hoje água, vou beber água. O mesmo que eu bebi no suhoor, o mesmo que eu comecei, eu bebi no suhoor, meu foi água, o futuro também vai ser água. Imagine essa pessoa, e aí ele falou: eu estou cheio de problemas de saúde, ainda está cheio de problema de saúde. E hoje a gente vê, às vezes você fala com uma pessoa: não, eu estou saim, não fala comigo, eu estou saim hoje. Não fala comigo, eu estou de mal-humorado, porque eu estou de jejum. Olha a diferença dos dois jejuns. Eu estou nervoso. Quando eu estou de jejum, eu fico nervoso. Mas que jejum é esse que faz a gente ficar nervoso e faz a gente ficar mal-humorado? O jejum do profeta Muhammad não era assim. O jejum do profeta Muhammad era o contrário. Quando chegava até o profeta, ele falava assim: quando ele estava de jejum, ele era mais generoso. Quando ele estava de jejum, ele era mais gentil. Quando ele estava de jejum, ele era mais calmo. Quando ele estava de jejum, ele era melhor do que quando ele estava fora do jejum. Agora a gente compara, como é que está o nosso jejum, como é que está os outros jejum. Allah Azza wa Jalla está próximo de cada um de nós, e depois vai vir a recompensa de cada um. Depois vai chegar o fim do mês de Ramadã, e vai ter pessoas que vão ser felicitadas, vai ter pessoas que vão ganhar um presente, que vai ganhar o prêmio, a premiação do mês de Ramadã, que é o prêmio do perdão dos pecados, que é o prêmio da libertação do fogo do inferno. Esse é o prêmio do mês de Ramadã. Tem pessoas que vão ganhar, e tem pessoas que vão passar um mês de Ramadã e vão ser afastadas mais ainda. Eu queria aproveitar essa khutbah de hoje para fazer assim um pedido para cada um de vocês, para fazer assim um convite para cada um de vocês. Vamos assim se esforçar mais, um pouquinho mais. Wallahi, a gente tem muitas condições. Wallahi, Allah Azza wa Jalla a'tana ni'am kathira. A gente tem muitas dádivas. A gente não tem desculpa para fazer assim, para deixar de fazer isso ou para deixar de fazer aquilo. Tarawih está demorando. Tarawih está longo. Não sei o que, o jejum é difícil. Está muito calor lá fora. A gente está passando sede. A gente está passando, wallahi, se compara, se compara com alguém que está se jejuando lá na Palestina, para você ver o quanto que você tem e o quanto que ele tem. Então vamos assim aproveitar desse mês, vamos fazer desse mês um mês assim diferente, um mês que a gente se esforce nas adorações, que a gente se esforça no jejum, na boa conduta, na ajuda ao próximo, em tudo que a gente pode de boas ações, para esse mês realmente ser um mês abençoado para a gente, para esse mês realmente ser um mês que a gente merece, que Allah Azza wa Jalla olhe para a gente assim de perto e fala assim: esse merece ser perdoado. Esse merece ser perdoado. Wallahi, assim, cada um seja sincero com ele mesmo.
com as ações que a gente está fazendo, com as condições que a gente tem, será que o que a gente merece? Qual a recompensa que a gente merece? O que cada um de nós, wallah, a gente tem que se esforçar muito. A gente precisa se esforçar, fazer mais, ler Coran, fazer salawat, vir para o jama', ser bons com as pessoas. O que a gente puder fazer, faz, se esforce, porque o mês de Ramadã é uma oportunidade que pode ser única na sua vida, ela pode não se repetir o ano que vem, ninguém tem garantia de viver para o ano que vem, ninguém tem garantia de viver até o fim do Ramadã, ninguém tem garantia nem de viver até o fim do dia, Allahu A'lam, cada um de nós o que dia que ele vai falecer, mas a gente está agora nesse momento, nessa hora, aproveite o seu momento, aproveite agora, o seu agora, e faça como se fosse o último da sua vida, faça esse Ramadã como se fosse o último Ramadã, esse dia é como se fosse o último dia da sua vida, para você aproveitar ao máximo essa oportunidade que Allah Azza wa Jalla te deu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.